Oi crianças, tudo bem? Bem, eu sou a Carol, acho que vocês já devem ter me visto na igreja algumas vezes. E eu sei que a gente nunca teve assim, esse contato muito próximo, mas hoje eu vou contar a história pra vocês, tá bom? A gente começa se conhecendo assim, aqui por vídeo mesmo, e aí depois, quando toda essa pandemia acabar, quando ficar seguro sair de casa, aí a gente se conhece na igreja melhor, pode ser? Beleza? Bom, então pra começar, a gente vai fazer uma oração. Então todo mundo fecha o olhinho, quem estiver assistindo aí junto com as crianças, fecha o olho junto e vamos lá então. Então, querido Deus, muito obrigada por essa noite, obrigada pelo domingo maravilhoso que o Senhor nos deu, obrigada porque mesmo o mundo estando nessa confusão, com várias coisas acontecendo, o Senhor tem nos guardado. E eu peço que o Senhor esteja agora permitindo que nós aprendamos um pouquinho mais de Ti, que nós possamos entender essa história e colocá-la em prática em nossas vidas também. Tudo que nós pedimos e te agradecemos, em Teu nome, amém. Bom, vamos lá. A história de hoje é a história do Daniel. Bem, a história do Daniel, na verdade, ela é longa. A gente vai focar só num pedacinho, que é a história de quando ele vai parar na cova dos leões. Você tem medo de leão? Eu acho fofinho, mas eu acho que se eu encontrasse um pessoalmente, eu ia morrer de medo. Bom, vamos lá. A história de Daniel, ela acontece lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 6, certo? Bem, Daniel, ele era um jovem muito inteligente, muito sábio. E a principal característica que ele tinha, a qualidade maior, assim, que fazia ele diferente de todo mundo, é que ele era muito fiel a Deus. E aí, o rei Dário, que era o rei de onde Daniel vivia, ele escolheu 120 governadores para ajudar a cuidar do reino. E escolheu também 3 administradores. E um dos administradores que o rei Dário escolheu foi o Daniel. Ia ser o rei Dário. Escolheu Daniel para ser um dos administradores. E Daniel aceitou. E aí, o que aconteceu? Como Daniel não tinha nenhum erro, ele era temente a Deus, ele era inteligente, ele era sábio, ele era gentil. O rei gostou muito dele e ele acabou se destacando dentre todos os outros que o rei tinha escolhido. E algumas pessoas, alguns dos outros homens escolhidos, ficaram com inveja, sabe? Não gostaram porque o rei gostava muito de Daniel e esses ficaram com inveja de Daniel. E aí eles começaram a planejar como prejudicar Daniel. Vocês acreditam? Coisa feia, né? Bem, Daniel, como eu disse, ele orava 3 vezes por dia. Todos os dias. Ele orava, ele lia a Bíblia, né? E ele fazia todos os dias isso. E aí, esses homens que eram maus e que queriam prejudicar Daniel, tiveram uma ideia. Eles falaram assim, bem, vamos falar para o rei que para ele criar um decreto em que o rei deve ser a única pessoa adorada em todo o reino, que ninguém mais vai poder adorar uma outra pessoa, um outro Deus sem ser o rei. E aí eles foram lá, sabe, puxar o saco do rei, coisa feia, não é? Começaram a bajular o rei, sabe, falando, ó rei, o senhor que é magnífico, inteligente, o senhor que é todo poderoso, a gente acha que o senhor poderia criar um decreto onde nesse decreto só o Senhor fosse adorado. E se alguém descumprisse esse decreto, deveria ser jogado na cova dos leões. O rei ficou todo cheio, né? Nossa, vão só me adorar, que legal. E ele aceitou a ideia desses bajuladores, desses puxa-sacos. E aí, o rei fez o decreto.
fez esse decreto em que em todo o reino só poderiam orar e adorar o rei Dário. Mas vocês acham que o Daniel fez isso? Não, ele não fez. Ele continuou com suas orações 3 vezes por dia ao único Deus verdadeiro, que é o Deus que a gente acredita também. E aí, esses 3 homens super bajuladores, falsos, invejosos, contaram para o rei que Daniel continuava orando e adorando outro Deus. Embora o rei gostasse muito de Daniel, ele teve que cumprir com o decreto que ele mesmo tinha criado e jogou Daniel na cova dos leões. Imagina ser jogado num buraco, cova, era um buraco assim grandão, em que estava cheio de leão. E esses leões, provavelmente eles estavam com fome, porque eles viviam naquele buraco, né? Então, quando Daniel caiu, o rei e todo mundo tinha certeza que Daniel ia morrer, que os leões iam acabar comendo Daniel. Será que foi isso que aconteceu? Bem, aí Daniel passou a noite lá na cova com os leões. E o rei Dário ficou super preocupado, porque ele jogou o Daniel lá para cumprir com o decreto, mas na verdade ele gostava do Daniel, ele não queria ter prejudicado o Daniel. Então ele ficou pedindo para que o Deus de Daniel salvasse a vida dele. E ele não dormiu à noite de tanta preocupação. No dia seguinte, o rei foi lá visitar Daniel, com a esperança de que o Deus de Daniel tivesse salvo a vida dele. Quando ele chegou lá na cova, que ele olhou para baixo, sabe o que ele viu? Carol tá apanhando aqui do pregador, gente, pera aí. Ele viu que o Daniel tava vivo, gente. Daniel tava vivo. Sabe por quê? Porque Deus enviou um anjo para cuidar da vida de Daniel. E aí os leões não fizeram mal algum. Os leões fecharam as boquinhas e só ficaram lá do lado de Daniel. Não arranharam Daniel, não tiraram um fiozinho de cabelo. Vocês acreditam num negócio desse? Não é uma beleza, gente? Deus não é bom na vida de Daniel? Então, e aí? Peraí, tia Carol tá aqui. Então, e aí? Daniel tava lá, gente. E aí, quando o rei viu que Daniel tava vivo, tava inteiro, tava salvo, certo? E que tinha sido o Deus que Daniel acreditava e servia, que tinha salvo a vida dele, o rei jogou aqueles homens que acusaram Daniel de ter pecado contra o rei, de ter errado com o rei, tudo na cova dos leões, como castigo. E aí esses homens ficaram lá na cova dos leões. E o rei, de tão feliz que ele ficou que Daniel estava vivo, e por poder presenciar, por poder conhecer um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, que salvou a vida do Daniel lá junto com os leões, o rei decretou uma nova lei. Ele decretou então que todo mundo que morava no reino, a partir daquele dia, tinha que adorar e servir ao Deus de Daniel. Não é uma história bonita? Olha, eu acho que essa é uma das minhas histórias favoritas da Bíblia, sabia? Eu gosto bastante da história de Daniel. E aí eu convido vocês para depois, durante a semana, junto com o papai, com a mamãe, com quem mora com vocês, irem lá na Bíblia, no livro de Daniel, e lerem a história dele completa, porque a Daniel viveu assim, várias aventuras na vida dele, tanto ele quanto os amigos dele. Então convido vocês a depois irem lá na Bíblia e lerem a história dele, tá bom? Combinado? Bem, e aí agora a gente vai cantar uma música. Só que eu quero que vocês prestem muita atenção nessa música, porque depois que a gente cantar, eu vou fazer um desafio pra vocês. E ó,
O desafio não é só para as crianças, é para quem mora com as crianças, é para quem nem tem criança em casa, é para quem se sente criança, é para todo mundo que tá assistindo o vídeo. Se assistir o vídeo, tem que cumprir com o desafio depois. Combinado? Beleza? Então, vamos lá. Eu vou levantar aqui pra gente poder cantar. É uma música super fácil, que eu tenho certeza que todo mundo conhece. Tá. Bom, já levantei, chamei aqui Pastor Michel, que também é meu marido, para participar do desafio, porque esse é para todo mundo que tá em casa fazer junto, então chamei quem tá em casa comigo para fazer junto com a gente. A gente viu na história de Daniel que Daniel conseguiu ficar vivo na cova dos leões, que ele foi um bom exemplo para o reino e tudo mais. Por quê? Porque ele era fiel a Deus, certo? E como é que a gente cria uma intimidade? Como é que a gente cria uma amizade com Deus? É lendo a Bíblia e fazendo a oração, certo? Então agora a gente vai cantar a música junto. E aí, qual que é o desafio de vocês? Vou pedir para todo mundo que está assistindo esse vídeo gravar um vídeo com todo mundo que está aí na casa de vocês também cantando a música e fazendo gestos junto com a gente, beleza? Vamos lá então? Vamos lá. 1, 2, 3. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. 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 Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. Então, gente, ó, vou esperar o vídeo de vocês durante a semana, certo? Quero ver todo mundo que assistiu esse vídeo mandando o vídeo pra gente também, beleza? E agora eu vou pedir pro nosso pastor fazer uma oração final pra gente acabar o nosso culto. Vamos orar, gente? Senhor Deus, obrigado, Pai, por este culto, Senhor. Obrigado por cada criança, cada família. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada um nas suas casas, que o Senhor esteja com cada criança, com cada família. É isso que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Amém. Até, gente. Tchau, tchau.